Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Comunhão. Mais uma vez nós entramos em uma aula sobre a história do cristianismo e nós chegamos a um ápice, ao momento assim, mais turbulento da igreja na história. Na verdade não é só um momento turbulento da igreja, é um momento turbulento de toda a história. Sabe, a Idade Média ela está presente em várias áreas da nossa sociedade, tais como filmes, séries, peças, videogames e muitas outras coisas. A Idade Média está envolvida em nossa sociedade. Para onde nós olhamos tem algum filme, tem algum vídeo, tem algum documentário sobre essa época. A grande questão é, como é que a igreja sobreviveu? Como é que a igreja lidou com esse tempo tão turbulento na história? Tendo várias crises políticas, tendo várias crises na saúde, tendo várias crises em várias áreas da sociedade. É a famosa idade, né? É a Idade Média, ou conhecida por muitos como a Idade das Trevas. Olha só que nome, né? Uma loucura. Literalmente a Idade das Trevas. Literalmente a idade onde só teve problema, onde vários reinos e países tiveram problemas na saúde, teve problemas políticos e outros problemas que afetaram a história. Mas a grande questão, como nós estamos falando, é a história do cristianismo. Nós aprendemos na última aula que o imperador Teodósio, né, ele fez essa divisão no Império Romano, onde o império antes era tetrarca, né, eram 4 imperadores divididos em 4 partes do império. Nós aprendemos que Constantino domina isso, Constantino vira o imperador de Roma, tenta se tornar um deus da igreja, impõe regras assim, fora do comum da igreja, fora da Bíblia, ao ponto de se intitular bispo dos bispos. Olha só, cara maluco. Mas nós vemos que ao final, né, ali da última aula, Teodósio assume e ele faz a divisão do império, tendo agora o Império Ocidental e também o Império Oriental. Mas a gente sabe que lá no final, né, lá no final do Império, os bárbaros eles começam a tomar conta do Império, eles começam a atingir, começam a brigar com força, começam a guerrear contra o Império Romano, tomando muitas e muitas partes. Então ele fez no Império Romano e no final do Império no Ocidente, amém? Então no lado oriental, né, que foi o lado onde permaneceu o Império Romano, porque no lado ocidental ele foi tomado pelos bárbaros, foi tomado por vários povos e tendo uma divisão, nós percebemos que eles ficaram somente no lado oriental, né, que o Império permaneceu por mais de 1000 anos, onde já passou a ser chamado de Império Bizantino. Então olha só, houve a divisão entre o Império Romano, né? Um dos impérios ficou completamente destruído e eles perderam esse império que foi do Ocidente. Agora, o do lado oriental, o Império Romano continuou forte e firme por mais 1000 anos, criando-se então o Império Bizantino. Então, durante esse período de uma guerra política, durante esse período de grande divisão no império, vai surgir um vácuo no governo, vai surgir um problema no governo romano, vai surgir um problema no governo do império. E é justamente aí que a igreja vai se encaixar. É justamente aí que na Idade Média, na Idade das Trevas, o vácuo que vai ficar no governo, o vácuo que vai ter ali na questão governamental, a igreja vai preencher. Não só preencher, mas a igreja vai crescer e vai começar a assumir lugares mais consideráveis na sociedade, ao ponto de estarem unidas totalmente com o Estado, totalmente com o Império, ao ponto da igreja, o clero, né, estar à frente de muitas decisões que a igreja teria que tomar, não só a igreja, mas que o Estado teria que tomar. E daí, como nós aprendemos, surgiram os papas. Parecia então que estava tudo bem para a igreja. Os papas estavam liderando, os bispos estavam à frente, a igreja estava em um progresso top, caminhando, e você fala assim, agora a igreja vai romper, agora a igreja vai para frente. Mas não foi bem assim, infelizmente, né? Por mais que a igreja tenha assumido um grande poder político, não foi só um poder de influência, não foi só um poder de assim, você tá aqui, você é da igreja. Não, a igreja assumiu um grande poder político, como eu falei, de intervir em decisões políticas, de intervir em guerras, de proclamar guerras. Então a igreja começou a se envolver muito nessas questões.
e o vácuo do governo a igreja preencheu. Aí, por mais que a gente pense que a igreja poderia ter crescido e melhorado, não foi bem assim que a história aconteceu, né? Mas quando estava tudo indo para a igreja, né, começaram a surgir muitas pessoas, como no caso dos monges, os monges beneditinos, né, que foram os monges que ajudaram, monges que auxiliaram muito nesse período que a igreja entrou, que na verdade foi um período de decadência, um período de corrupção, um período de muito problema, mas tivemos monges beneditinos, ou seja, monges que não se corromperam com o império, monges que não se corromperam com o poder, muitos deles martirizados, mas não se corromperam com o poder que o Império Romano foi dado a eles. E sempre buscaram trazer a igreja de volta ao princípio. Sempre buscaram trazer a igreja de volta àquilo que deve ser feito. Então começa a se criar muitas e muitas coisas na igreja. Eles foram importantíssimos também, esses monges, para que o evangelho pudesse chegar aos outros lugares da Europa. Então eles também espalharam meio que os missionários da igreja, né? E a igreja romana começava a caminhar juntamente com o governo. Existe um grande perigo da igreja andar com o governo, que é quando a igreja passa a ser mandada pelo governo. É quando a igreja tem e alguém vem, como no caso foi de Constantino, onde tentou dominar a igreja e ser o Deus da igreja, né? Mas nós sabemos que só temos um Deus e somente ele governa a igreja através de seus líderes. Mas enquanto estava tudo em paz, tudo tranquilo, você fala assim, tá tudo bem. Os líderes políticos, os papas falavam, tá tudo ótimo. Estamos em paz finalmente, mas lá na Pérsia, num cantinho escondido, começa a surgir um grupo que estava levando a mensagem do Alcorão. Dali começou o islamismo, né? Nós vamos falar agora do surgimento do Islã. E como é que o surgimento do Islã colaborou, tá? Mas também veio muito contra o cristianismo, de como ele afetou a história. Para você ter noção, no ano de 610, aparece no mapa um homem chamado Maomé. O grande surgimento do Islã, né? O grande cara do Islã tá aí. Em 610 aparece Maomé, né? O cara que nasceu em 510 depois de Cristo, mas somente em 610 ele vai aparecer no mapa. Um pastor de ovelha, né? Passou a maioria do seu tempo de vida como pastor de ovelha. E a lenda do Islã vai dizer que um dia Maomé estava em um retiro espiritual em um dos montes, em alguma montanha. E de repente o anjo Gabriel aparece a ele com uma mensagem dizendo, olha, agora eu te trago aqui o verdadeiro evangelho sobre o verdadeiro Deus. Então, em um período de retiro espiritual, em um momento de tranquilidade de Maomé, segundo a lenda, né, o que é dito, é que o anjo Gabriel aparece a ele, dizendo a ele que ia revelá-lo o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, né, e também o verdadeiro Deus. Então, como nós sabemos, Maomé vai nascer em Meca, na Arábia Saudita, né, por volta de 530 depois de Cristo. Logo após ele se muda para Medina, porque ele começa a proclamar a visão que ele teve, ele começa a criar o Islã, começa a crescer a religião, porém ele não é muito bem recebido na sua cidade. Ele não é recebido muito bem a mensagem que ele tinha, então ele é expulso da cidade e ele se muda para Medina, né? Mas alguns escritos, se a gente for ler, nós vamos ver que Maomé, quando ele está escrevendo em Meca, ele está escrevendo pacificamente, como um líder pacífico, como alguém pacífico. Só depois que ele muda para Medina, parece que ele tem uma mudança radical, porque agora ele se torna um líder militar e começa a escrever e falar de guerra. Ele deixa de ser um homem pacífico e em Medina ele começa a se tornar um líder militar, fazendo o Islã crescer. Logo após ele instaurar e fazer o Islã crescer em Medina, dominar Medina, ele volta para Meca e estabelece o islamismo finalmente. Então olha só, ele nasce em 570, por volta de 610, ele recebe essa tal visão. Muda-se para Medina, logo depois volta para Meca e finalmente estabelece o Islã. E em pouquíssimo tempo, gente, mas pouquíssimo tempo, eles conquistaram a Pérsia, ou seja, dominaram Meca, dominaram Medina, que eram cidades ali muito grandes naquela época para a Pérsia. Em pouquíssimo tempo o Islã começou a crescer. E eu estou dizendo assim, é pouquíssimo tempo, esse crescimento foi extremamente rápido. O Islã, se você for ver na história, ele cresce rapidamente. É tipo assim, é um jato.
Eles começam a dominar várias cidades. Por exemplo, em 1635 d.C., eles dominaram Damasco. Então eles dominam a Pérsia, dominam Meca e Medina, né, que são as duas cidades da Pérsia, e eles partem para dominar outras cidades e começam a dominar Damasco em 635 d.C. Em 637 foi a vez de Antioquia. Lembra aí onde havia a maior igreja em Atos, né? A maior igreja gentia, a principal igreja gentia. Aquela cidade foi dominada pelo Islã. Logo depois, em 638 d.C., foi a vez de Jerusalém. Até a capital, o berço do cristianismo, também foi dominado pelo Islã. E olha só a quantidade de tempo. Eles começaram a dominar em 635. Em 638 eles já tinham 3 cidades dominadas. Em 642 d.C. foi a vez de Alexandria, a grande cidade grega, né? A grande cidade de Alexandre o Grande. Logo depois, no mesmo ano, em 642, foi a vez de Cartago. E enfim, eles conquistaram a região de toda a Espanha em 711 d.C. Foi um crescimento absurdamente rápido. E isso começou a fazer com que a igreja olhasse, obviamente, com os maus olhos para o islamismo. E isso começou a se tornar uma afronta ao cristianismo. Ao ponto deles dominarem Jerusalém. Ao ponto deles, do islamismo dominar aquele lugar. Ao ponto dos muçulmanos crescerem rapidamente e serem uma avalanche. E eles praticamente mudaram todo o mapa, quase todo o mapa do mundo. Então olha só, quase todo o mapa do mundo foi mudado por causa desse movimento do Islã. Foi um período muito turbulento para a igreja, porque houve um confronto teológico, houve um confronto ideológico contra a igreja, dizendo, não, nós carregamos a verdadeira mensagem. Era o que os muçulmanos diziam e dizem até hoje. Nós carregamos a verdadeira mensagem do verdadeiro Deus. Se comprometiam com guerras, morriam pelo Islã, morriam pela guerra. Olha só como é que esse povo era comprometido com o Islã. E não está à toa o crescimento abundante e rápido que eles tiveram, dominando até a região de toda a Espanha. E os cristãos estavam cada vez mais se sentindo pressionados por conta do Islã. Porque, pensa comigo, eles estavam cercados por todos os lados de muçulmanos. Eles estavam cercados por todo lado de pessoas que a qualquer momento poderiam vir e roubar a sua fé, vir e trazer algum problema para eles. Então a todo momento eles estavam ali cercados e os cristãos começaram a ser pressionados por aquilo. Começaram a ter problemas com aquilo. E somente em 732 d.C., na Batalha de Tours, que o avanço foi contido. Somente nessa batalha, depois que muitos países se reuniram, muitos reinos se reuniram e começaram a lutar contra o Islã, que o avanço foi parado. Eles ainda dominavam as cidades, mas o avanço foi parado. Logo depois nós temos aí, né, após esse surgimento, o Papa Leão I, ele vai levantar um imperador novamente. E agora ele levanta o grande Carlos Magno. Esse rei é levantado pelo Papa Leão I. Ele é levantado para governar todo o império, para de alguma forma trazer estabilidade ao império que estava instável, que tinha acabado de perder um dos seus lados, que era o lado ocidental. Justamente dominado pelos bárbaros e também dominado pelos muçulmanos, né? Então, ao mesmo tempo que o Islã estava em seu melhor momento, nos anos 800 d.C., o Papa Leão, não, o Papa Leão I não, o Papa Leão III coroou um novo imperador franco que se tornaria França futuramente, o grande Carlos Magno. Então, Carlos Magno ele tentou reerguer novamente o Império Romano e trazer de volta a glória de Roma, né, do Império Romano. Mas ele não alcançou tudo que ele tinha para alcançar, não teve êxito em tudo, né? Mas ele avançou em muitas coisas que beneficiaram a igreja e beneficiaram também o Império Romano. Durante Carlos Magno, a teologia começou a ser refeita, sabe? Todas as coisas que estavam abandonadas começou a ser refeita novamente. Durante Carlos Magno é que a teologia começou a ter mais base ainda e mais relevância do que ela já tinha. Foi um momento de renascimento cultural. Nessa época vai surgir também o feudalismo na Europa. Aí nós podemos pensar que tudo aqui
daria certo, né? Porém, não foi bem assim também. A gente poderia pensar, peraí, os muçulmanos foram contidos, Carlos Magno agora é imperador, a teologia está avançando, a igreja está crescendo. Poxa, agora é a hora, pelo amor de Deus. Nós temos uma voz significante no império. Nós temos uma teologia próspera, sistemática, muito boa. Tá na hora de avançar, né? Porém, acontece algo dentro da igreja, que começou a corrupção da igreja. Então a igreja católica antiga começou a se corromper, né? A igreja católica romana começou a se corromper. Depois da morte de Carlos Magno, né? Enquanto ele estava em vida estava tudo ok, mas depois que ele morre, o papado começa a virar uma grande bagunça. Então presta atenção comigo. Durante o governo dele, durante a vida de Carlos Magno, estava tudo ok. Depois, o papado se tornou uma grande bagunça. E tudo começou a se desajeitar novamente. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a ter sede de poder. Todo mundo queria botar a sua opinião política através do papado. Eu vou citar alguns exemplos para vocês vão ver. Nós tivemos vários assassinatos patrocinados pelos papas e pela igreja. Muitas deturpações do poder patrocinado por pessoas que só queriam influenciar de modo errado, patrocinado por pessoas que só queriam o poder, a riqueza e o dinheiro. Então você pensa comigo, a igreja era para se desenvolver e crescer, mas por conta da ganância de poder, de riqueza, a ganância ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, a igreja começa a entrar em corrupção através da sua liderança. Não tem como uma igreja ser corrompida pelos seus membros, mas ela tem como ser corrompida pela liderança. E o papado começou a ser corrompido totalmente através de várias pessoas que queriam botar a sua opinião política através da igreja. E isso começou a complicar muito. E eu tenho alguns exemplos para citar para vocês do que aconteceu. Por exemplo, teve um tempo em Roma que uma criança, um menino de 15 anos, foi colocado como papa. Um menino de 15 anos foi considerado como papa. Em 1897 d.C., o Papa Estevão V o Papa Estevão IV mandou desenterrar o seu antecessor, o vestiu com as roupas do Papa e o arrastou pela cidade, culpando ele por várias coisas que tinham acontecido enquanto ele era Papa. Olha só a loucura, mais um exemplo. Em 1904, depois de Cristo, o Papa Sérgio III mandou matar os seus rivais. Gente, vocês conseguem perceber que o líder da igreja estava mandando matar os rivais? Ele até teve um relacionamento com uma amante e teve um filho que se tornou papa. Eu não sei você, mas nas regras papais ou de padre, o papa não pode ser casado, um padre também não pode ser casado. Mas esse papa, além de ter uma amante, ele teve um filho, e o filho dele, mas não, pastor, não era um pecado. Mas era contra a regra da igreja, e isso então gerou um grande bafafá no meio do povo, que começou a desacreditar da igreja, cara. Então, e ele ainda coloca o filho dele como papa. E o Papa João X foi assassinado, sendo sufocado por um travesseiro. Papa João VI, se não me engano, foi preso e encarcerado e foi morto por envenenamento. Papa Bonifácio VIII foi envenenado logo depois também. Gente, começou uma confusão no papado, onde muitas pessoas matavam um papa, colocavam outro que queria com poder político, com a opinião deles. Quando não tinha mais a opinião deles, tirava-se esse papa, matava ele também e colocava-se outro. E começou essa bagunça total no papado. Essa loucura do papado e de todos que queriam poder, assim fazendo com que as relações da igreja enfraquecessem. Em 1054 d.C., a igreja se separou, assim, acontecendo o grande cisma. Então acontece, a igreja era unida. Em 1504, a igreja tem um grande cisma, que é essa separação. A igreja começa a se dividir novamente. A igreja é rachada e cria-se aí a igreja ortodoxa e a igreja apostólica romana. Então passa a se ter duas igrejas divididas. A igreja apostólica romana e a igreja ortodoxa. Então a igreja agora não é mais unida por conta dessa corrupção, desse poder político, dessas coisas, dessas riquezas e má influência dos papas. A igreja é dividida e em 1054 nós temos aí o grande cisma, ou seja, a grande separação da igreja. E o que acontece? Logo após essa grande separação da igreja, vai se começar as cruzadas. Gente, as cruzadas eram uma loucura, tá?
Era uma loucura total da igreja, não só da igreja, mas de todo o império, numa tentativa de retomar as cidades a qual o Islã estava dominando. Uma tentativa de tomar de volta toda Jerusalém que estava sendo dominada pelos muçulmanos. Então começa-se aí novamente um domínio, uma procura, e eles criam-se as cruzadas, gente, que por conta do domínio do Islã, né, acabaram-se as peregrinações dos cristãos a Jerusalém. Os judeus não peregrinavam mais para Jerusalém, os cristãos não peregrinavam mais para Jerusalém para fazer sacrifícios, orações, né? Uma vez no ano eles faziam isso. Mas por conta do domínio dos muçulmanos e do Islã, não davam mais para fazer isso. Então eles decidiram se levantar. O Papa Urbano II, né, em 1095, o Papa Urbano II se levanta e começa a fazer um alvoroço no povo, exigindo, falando sobre mudanças, dizendo que era necessário que todo o povo lutasse por Jerusalém. Então, de comerciante até aquele que era militar, começaram a se unir e partiram em uma cruzada em direção a Jerusalém para retomar aquela cidade. Eles conseguiram até retomar a cidade e expulsar os muçulmanos, mas isso não durou muito tempo, e os muçulmanos vieram e tomaram de volta. Então ficou meio que nessa balança, dominava o muçulmano, dominava o povo, dominava o muçulmano, dominava o povo. Então começou essa guerra entre muçulmanos e a igreja ali pelo domínio de Jerusalém. Então foram muitos movimentos, gente, que em reação e oposição ao Islã, foram grandes batalhas por Jerusalém. Neste tempo também a igreja se levantou e muitos povos se levantaram na região da Espanha, expulsando os muçulmanos de lá. Lembra que eu falei que em 711 depois de Cristo o Islã domina a região da Espanha? Então a igreja se levanta em um grande exército, o povo se reúne e expulsam todos os muçulmanos da região ali da Espanha. Só que mesmo assim a igreja estava corrupta, estava totalmente suja, então começa aquilo que nós chamamos de a decadência da igreja. A igreja já tinha perdido muita influência, as relações de Estado e com o povo estavam totalmente enfraquecidas, a corrupção no papado crescia cada vez mais. Os papas estavam obcecados pelo poder, pela riqueza e estavam levando a igreja ao lugar errado. Por conta desse interesse político dos papas, a igreja estava dando ruim. Tá entendendo? Então houve um tempo, gente, olha só para você entender, houve um tempo em que a sede papal foi para a França, na cidade de Avignon, em 1309 depois de Cristo. Então olha só, estava tão corruptível, estava tão ruim, porque eu quero lembrar vocês que o centro da igreja estava em Roma, né? Hoje é o Vaticano. Mas o centro da igreja estava em Roma, né, ali na Basílica de Pedro, mas houve um imperador que pegou falando, agora o centro da igreja vai estar em Avignon. É isso, é um nome difícil, hein? Avignon, lá na França. E ali se tornou o centro da igreja, né? Então toda a sociedade começou a provar de uma decadência. Então olha só como é que é doido. A igreja estava aqui, estava tudo bem. A igreja começou a decader, toda a sociedade começou a entrar em decadência também, justamente por conta dos interesses pessoais e muitas guerras. Então muitas guerras naquela época eram provocadas por causa de interesses pessoais políticos, onde as pessoas queriam ganhar em cima, onde as pessoas queriam dominar o governo, queriam estar ali acima de todo mundo. Então começou a ter muitos interesses pessoais e por conta disso muitas guerras. Então, juntamente dessas coisas também vieram muitas pestes. Nós temos aí uma das mais famosas, que é a peste negra, que matou milhares e milhares e milhares de europeus. E também nós temos aí guerras, como a Guerra dos 100 Anos, uma guerra que durou 100 anos por conta dessa divisão da igreja, por conta dessa divisão do império, por conta dessa divisão de estados, por conta de peste e muitas outras coisas. Nós tivemos aí a Guerra dos 100 Anos. E tudo isso afetou a igreja e a influência que a igreja tinha na sociedade. Então, na guerra entre França e Inglaterra, houve também o levantamento de 2 papas ao mesmo tempo. Antes só tinha um papa que liderava toda a igreja. Mas agora é levantado 2 papas. Um papa é levantado e eles rejeitam esse papa. Outro papa é levantado e então eles também rejeitam. Mas aí a França fala, não, mas esse papa está na nossa região, então nós vamos apoiar esse papa.
A Inglaterra tinha outro papa na sua região, então falou, então vamos apoiar esse papa. E começou-se, gente, uma guerra, uma loucura, dois papas ao mesmo tempo, uma provocação, uma igreja lutava contra a outra, um país lutava contra a outra. Em vez de a igreja ser a união dessas duas coisas, a igreja também acabou se separando e andando de uma forma incorreta, assim como aquele povo estava andando. Mas somente em 1423, gente, um século depois, que a igreja se reuniu novamente. Os dois papas, eles, como é que eu posso dizer? Os dois papas que estavam na época, eles abandonaram o cargo, então se levantou um novo papa. E somente em 1423, novamente, que a igreja voltou a ter uma liderança unificada. Então depois disso, nesse período, vai surgir aquilo que a história chama de a Renascença. Acaba de acontecer mais uma vez um renascimento cultural. Nós chegamos a um período, gente, de grande destaque na história, de muita relevância na arte, muita relevância na ciência, muitas coisas, surgindo muitos homens, tais como Michelangelo na arte, né? Um cara muito referencial para aqueles que gostam dessa parte de arte, para aqueles que gostam um pouco mais de cultura. Tá aí Michelangelo. Também nós temos Donatello e um dos mais famosos, que é o Leonardo da Vinci, gente. Então nós temos aí um renascimento, sabe? Retorno de obras de arte, trazendo consigo um problema também, tá? Para a igreja é um problema, né? Que foi o humanismo e o egocentrismo, onde o homem passa a ser o centro de tudo. E isso tornou um grande problema para a igreja. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo é o centro de tudo, mas aí começou-se o humanismo, o egocentrismo, dizendo que o homem é o centro do universo. E isso é perigosíssimo. Mas também nós tivemos o retorno à literatura e aos estudos de letras. Então olha só, o retorno das obras de arte, em parte foi bom para a igreja, porque reformulou toda a estrutura e infraestrutura da igreja, reformulou muitas coisas na área da igreja, a literatura e o estudo de letras, porém nós tivemos aí, né, o humanismo e o egocentrismo, que é perigosíssimo. Mas houve um renascimento cultural, e a partir dali começou-se as pesquisas científicas, que a princípio esse movimento surgiu, né, na Itália, né, colocando o homem no centro do universo, e começando a contrariar a igreja em algumas coisas. Então começou essas pesquisas científicas e começaram a questionar algumas coisas da fé da igreja. É aquilo que temos hoje em dia, né? Vários desenvolvimentos. Hoje nós temos a teoria da evolução, na verdade, perdão. Nós temos Charles Darwin, nós temos Stephen Hawking, muitos homens que começaram a contrariar a fé cristã, colocando o homem no centro, colocando o homem como o principal personagem de toda a história do universo. Mas a igreja, né, ainda, mesmo vendo esse problema, a igreja partiu para o embelezamento de Roma. Então a igreja ainda está muito corrupta, em decadência, então eles começaram a avisar somente o quê? Ao embelezamento de Roma e muitas obras de arte. Eles estavam mais focados nessas questões, ao embelezamento de Roma, ao embelezamento de algumas coisas, do que realmente com o cuidado do povo, com o cuidado das ovelhas. Então os olhos da igreja estavam vidrados mais no dinheiro e nas riquezas do que em si a cuidar do povo. Sabe, nós sabemos que Deus não tem problema com a riqueza, mas a riqueza foi feita e é dada à igreja para que a igreja cuide do povo de Deus, para que a igreja sustente uns aos outros, para que a igreja mude a sociedade. Mas em vez disso a igreja começou a querer receber mais para si. Só que com o problema da decadência e a falta de influência da igreja, a igreja começou a ter um período onde o dinheiro não estava chegando, vamos dizer assim. As riquezas pararam de vir, as ofertas já não eram mais as mesmas, as pessoas não queriam mais saber tanto da influência da igreja. Então assim, e foi um período muito turbulento, porque a igreja começou a matar muita gente, né? Você não sabe, isso é doideira, um pouquinho de doideira. A igreja começou a se corromper, e esse foi um período muito turbulento. A igreja apostólica, a igreja católica romana, isso foi um período muito turbulento na história da igreja. E em 1450 depois de Cristo, houve a reconstrução da Basílica de Pedro, onde muitas obras começaram a ser expostas. Teve muita coisa boa, ao mesmo tempo que teve muita coisa ruim, é claro, né? Mas a igreja começou então a levantar. Então pensa comigo, a igreja estava em uma crise financeira. Como é que eles vão reformar uma basílica inteira? Eles pensaram no óbvio, vamos levantar
e aumentaram os impostos sobre todos. Daí começaram a surgir umas coisas que nós chamamos de indulgências. Para o catolicismo, o termo indulgência significa a remissão total ou parcial dos pecados cometidos pelo indivíduo, que, arrependido da ação, deve confessar e assim receber o perdão e a misericórdia da igreja. Então a igreja começou a pegar um papel que não era dela, começou a pegar e criar um problema muito grande, que eram as indulgências. Só para você ter noção, o que era indulgência? Era a pessoa dizer assim, olha, venha cá e compre o seu pedaço no céu. Compre a sua salvação com dinheiro. Então a igreja queria reformar a basílica. A igreja queria um pouco mais de dinheiro, queria prosperar de novo, vamos dizer assim, mas de uma forma errada. Dizendo assim, compre o seu pedaço do céu. Não é muito diferente do que nós temos hoje em dia. Que é, o pano ungido, água ungida, não sei o que lá, do que lá, do que lá, não sei o que lá, do que não sei o que. Vem cá que eu vou cuspir na sua cara e você vai ser curado. Vem cá que eu tenho um drible ungido. Então começou-se a criar muitas dessas coisas. Muitas das indulgências, você pagava por um pedaço no céu. Você pagava pelo perdão de pecados, pagava para que um dos seus parentes saísse do purgatório para ir direto para o céu. E a igreja começou a incentivar isso para arrecadar dinheiro. Então a igreja começou a se corromper nessas questões, começou a se corromper justamente com esse problema. E as indulgências começaram a oprimir o povo, e além dos impostos tinha essas questões. Pensa comigo, purgatório, por exemplo, purgatório, a Bíblia não faz nenhuma referência a purgatório nenhum. Mas fala, não, existe o purgatório para aqueles que pecaram demais. E você tem que pagar pelo seu parente, para o seu parente ir direto para o céu. Para não ficar aqui sofrendo na eternidade. Então começaram a se criar essas indulgências. E esse foi um dos maiores e um dos motivos para que Martinho Lutero começasse uma reforma. Isso nós vamos falar na próxima aula, tá? Fica ligado. Então, essas indulgências motivaram Martinho Lutero a começar uma reforma. Isso começou a oprimir o povo e deixar o povo. Eles começaram a esconder os escritos. A Bíblia começou a ser escondida do povo. E logo um povo que não tem conhecimento começa a perecer. Já dizia Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Os papas, os bispos, os sacerdotes não ensinavam mais sobre o verdadeiro evangelho. Não ensinavam mais sobre a palavra de Deus, mas as únicas coisas que eles faziam eram se aproveitar do povo através dessas indulgências, trazendo riquezas para si, riquezas que mais maltratavam o povo, mais deixavam o povo em pobreza e descartado do que traziam consigo algum benefício para a sociedade. E logo após isso nós vamos ter aí, e talvez você pense assim, poxa, nós tivemos uma reforma protestante. Só que antes de Martinho Lutero, muito antes dele, nós tivemos várias tentativas de reforma. Então, por conta dessas corrupções da igreja, ela já não era mais bem vista pelo povo. Eles escondiam e cobriam muitos casos escandalosos. Assim surgiram vários homens que tentaram trazer uma reforma à igreja. Eles não estavam contentes com aquela situação. Eles não estavam apoiando essa decadência, essa corrupção. E nós os chamamos de os pré-reformadores. Homens que vieram antes da reforma mesmo, que veio através de Martinho Lutero. Nós tivemos vários deles que foram mortos pela igreja porque tentaram trazer essa reforma. Tais como João Wycliffe, na Inglaterra, onde ele não concordava mais com a teologia que a igreja estava pregando, não concordava com as indulgências e começou a pregar contra a igreja. Ele tentou fazer isso, mas acabou sendo morto pela igreja, meu amigo. Outro foi Girolamo Savonarola. Eita, o nome é top, hein? Girolamo Savonarola, na Itália, que foi morto em uma fogueira. Outro homem que na Itália se levantou. Então, olha só, Deus começou a levantar muitas pessoas ao redor do mundo. João Wycliffe na Inglaterra, Girolamo na Itália, e essas vozes proféticas começaram a ser caladas pela igreja. Porque a igreja estava corrompida pelo papado, estava corrompida pela sede de poder de líderes doentios e corruptos. Nós tivemos também um homem, cujo nome dele era John Hus, na Alemanha, que também foi sentenciado à morte em uma fogueira. E dizem que antes dele morrer, olha só, isso é um fato histórico muito massa, que antes de John Hus morrer, na fogueira, ele disse um texto. Ele, de uma forma profética, liberou
algo. Eu creio que isso foi muito de Deus e foi uma palavra profética mesmo. Ele diz assim: eles podem calar este ganso, porque Hans, né, significa ganso. Ele está dizendo, ó, eles podem calar este ganso, mas daqui a um tempo Deus vai levantar um cisne, cujo canto ninguém vai poder calar. E ele estava falando profeticamente de Martinho Lutero. Então olha só que interessante, cara. O cara era um profeta mesmo, né? Sendo morto na fogueira. Ele diz, olha, vocês podem até me calar, mas daqui a um tempo Deus vai levantar alguém e ninguém vai poder calar ele. Fazendo referência à reforma protestante que veio através de Martinho Lutero. Então todos esses homens estavam falando a favor da Bíblia, trazendo entendimentos que essas coisas que a igreja fazia eram contrárias à Bíblia. Antes da reforma, todos já estavam insatisfeitos com a igreja. Muitos tentavam trazer a reforma, mas não conseguiam, né? Porque eram mortos pela igreja, e outros até sentiam medo e paravam. Mas até que um momento na história vai surgir um homem chamado Martinho Lutero. Esse é um assunto, gente, que nós vamos ter para a próxima aula, que nós vamos falar sobre a reforma protestante. Então você não pode perder a próxima aula, pelo amor de Deus. Nós falamos aqui, ó, John Hans anuncia, né? Podem me calar, mas Deus vai levantar alguém e ninguém vai poder calar ele. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Próxima aula, você não fique de fora. Nós vamos falar de um ápice que mudou toda a história da igreja e nos trouxe ao que nós temos de igreja hoje, que foi a reforma protestante, as 95 teses de Lutero. Não fique de fora, tá? Da próxima aula. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar até aqui. E até a próxima aula, galera.